Olá pessoal, como sempre, meu nome é Bruce Barbosa, estou aqui com Marília Fontes para a gente brigar, não por política, mas por mercados. Por política não pode brigar, A gente não só briga no por grupo da política. família. É só. Então o que a gente vai discutir hoje? Basicamente o mercado brasileiro é o melhor mercado do mundo esse ano, o mercado americano, não sei se é o pior, mas deve ser um dos piores, né? Tá caindo bem porque o juro lá tá subindo e tudo mais. A gente concorda até certo ponto, mas como sempre, chega uma hora que a gente discorda. Então, A esse gente que é um não se negócio aguenta, a interessante. gente tem que discordar. É basicamente assim, teremos rally pós-eleições? Essa é a grande questão e vale um almoço. Vale um almoço. A gente fez uma apostinha entre eu e o Bruce, ele falou que vai ter rally, eu falei que não vai ter rally e a gente vai discutir isso agora com vocês, mas é bom vocês saberem que vale um almoço, qual de nós dois ganhar vai ter que pagar almoço pro outro e vai ter que ser caro. O último eu ganhei, hein? Então vamos lá, antes de qualquer coisa, já se cadastre no canal, ligue o sininho, já dê um like nesse vídeo, já comente aqui sobre quais ações ou quais outros analistas você quer que eu traga para este canal, mas provavelmente semana que vem você eu sozinho. Mas quais ações você quer que eu analise? Quais serão as melhores ações pro rally pós-eleições? Isso eu já falei na semana passada, né? Mas pode comentar aqui também. E no final desse vídeo você escreve Team Marília, porque eu sei que você vai concordar comigo e não com o Bruce, então você vai escrever hashtag Team Marília. Em inglês necessário. Hashtag Team Bruce. Hashtag Time Bruce, não Team Bruce. Time Bruce. Bora, então vamos lá. Você quer começar ou não? Dá um geral aí. Não, fala primeiro por que você acha que vai ter o rally do final do ano. Porque a bolsa tá barata demais. Eu tô mostrando pra vocês aqui na minha tela o EV/EBITDA e o preço-lucro do Ibovespa. Dá pra ver, aqui a gente tem desde 2000, tá pessoal? Tá um pouquinho pequeno, mas dá pra ver. Dá pra ver que desde 2000 a gente tá no menor EV/EBITDA da história no Ibovespa e no menor preço-lucro da história do Ibovespa. Por quê? Explica primeiro o que é EV/EBITDA. Claro, basicamente assim como você olha para os imóveis em preço por metro quadrado, você olha para a bolsa em quanto que eu pago pelos resultados. No apartamento você olha quanto que eu pago pelo metro quadrado, na bolsa quanto que eu pago pelos resultados. E tem duas formas de olhar, você pode olhar quanto que você paga pelo EBITDA ou quanto você paga pelo lucro, que é o EV/EBITDA e o preço-lucro. Então quanto menor, exatamente igual ao metro quadrado do seu apartamento, quanto menor, melhor, mais barato. Quanto maior, mais caro, você está pagando preço premium, né? Itaim mais caro, lá onde eu moro, mais barato. Eu moro lá na Quebrada. E na bolsa é a mesma coisa. Quanto mais você paga pelos lucros, maior o preço-lucro, mais caro. Quanto menos você paga, mais barato. Quer dizer, a bolsa está extremamente barata com o preço-lucro e EV/EBITDA lá embaixo, porque o mercado está panicando por causa das eleições. Está morrendo de medo das eleições. Acho que o Brasil vai para o buraco. Mas o Brasil está acabando de sair do buraco e assim, finalmente a gente está vendo a economia andando esse ano. Tem muita coisa boa no Brasil acontecendo. Eu acho que o mercado está pessimista demais, por isso já venho fazendo vários vídeos sobre rally pós-eleições, que inclusive já começou depois do primeiro turno e vai continuar depois, independente de todo mundo falar, mas depende de quem ganha. Cara, não depende de quem ganha. A bolsa já está muito barata, já está no preço do desespero do mercado em 2002 com o Lula e imagino que Lula ou Bolsonaro ganhando vai ser a mesma coisa. O mercado vai dar um ralizinho. Essa é a parte que a gente concorda, gente. Eu também acho que o preço sobre o lucro está de graça, né? O número de anos de lucro que você paga para adquirir uma ação está nos menores patamares históricos. Então, concordo com o Bruce que sim, a Bolsa Brasileira está muito barata. Tanto que há uns 3 meses atrás, né, Bruce, quando a Bolsa estava, grosso modo, a 96 mil, 97 mil pontos, a gente aumentou o percentual de investidor de valor no Advisor, exatamente porque estava num patamar, assim, que a gente... É daqueles patamares que você fala assim, nossa, numa escala histórica, eu gostaria muito de ter comprado aqui. E aí você pontuou, né? Então, assim, quando chega em patamares como esses, é hora de comprar. Agora, a minha discordância eu não acho que a gente vai ter uma mega valorização no curto prazo. Eu acho que é uma valorização mais a médio e longo prazo. Por quê? No curto prazo, embora eu ache que no Brasil a gente tem várias coisas positivas acontecendo, a resolução das eleições é uma delas, o Congresso votado é uma delas também, porque ficou um Congresso bem equilibrado, mais centro-direita, menos inclinado a pautas de aumento fiscal, né, piora fiscal, então isso já foi muito positivo. Agora,
a gente tem uma situação super delicada no resto do mundo e a gente não é uma ilha, né? Então o meu medo é a gente ter uma queda muito forte lá fora das bolsas americanas, que o Bruce vai mostrar que ainda estão caras, ou das bolsas europeias, que estão enfrentando diversos problemas no próprio sistema financeiro, e isso contaminar o Brasil. Com certeza, eu acho que já está contaminando, até porque o S&P, né, o índice americano, o Ibovespa americano, já está caindo coisa de 23% em dólares, né, esse ano, e o Ibovespa em dólares está subindo 16%. Por quê? Porque o Ibovespa caiu demais desde o ano passado, quando a gente subiu muitos juros, né, o juro brasileiro hoje é 13,75%, é juro de grande crise, a gente não tem uma grande crise no Brasil, já estamos preparados para esse mundo novo de juros mais altos no mundo inteiro, né? Então, enquanto o mundo sofre, o Brasil é a melhor bolsa do mundo. Mas mostra o gráfico de preço sobre lucro dos Estados Unidos. Então, enquanto o Brasil está nas mínimas históricas, os Estados Unidos não está. Os Estados Unidos está a mais ou menos 18 vezes lucros, o que é um patamar até, digamos, médio dos últimos... Aqui eu tenho desde o ano 2000, né? Mas os juros que a gente vê nos Estados Unidos atualmente são os maiores juros desde os anos 70, mais ou menos. Então eu vou mostrar isso aqui para vocês também, os juros americanos historicamente. Ó, esse aqui é como se fosse a Selic americana, né? Chama Fed Funds, é a mesma coisa que a Selic. Tá subindo agora, tá em 3,25%, já está num patamar mais ou menos elevado, mas pode subir muito mais, ou deve subir muito mais. E quando você olha os juros futuros, que é basicamente o mercado falando aonde estarão os juros, ou quais serão os juros médios nos próximos 10 anos nos Estados Unidos, eles já estão em 4,1% mais ou menos, que é o maior patamar desde 2004, 2005, por aí. Depois de um grande período de queda de juros nos Estados Unidos, isso aqui é os anos 70, tá, pessoal? Isso aqui é 1981. Anos 80, não anos 70. 1981 é depois dos dois choques do petróleo, que você teve uma inflação americana de 12% e a taxa de juros teve que ir para 20%. Hoje em dia a gente tem uma inflação americana do quê? De uns 8 e poucos por cento, e a taxa de juros, como o Bruce mostrou, está em patamares muito inferiores do que você teve de juro em 1980. E como a gente sabe no Brasil, juros mais altos, bate na bolsa, a bolsa fica mais barata. A nossa bolsa já ficou mais barata, a americana ainda está ficando. Para vocês terem uma ideia, em 1980, quando o juro chegou a 20%, o PI da bolsa americana, que hoje é 18, foi para 5. O preço-lucro, né? Foi para 5 vezes? Foi. Tá tipo o nosso tá 4 vezes. Então. Ou 5 vezes por aí. Engraçado. Ou seja, ainda tem espaço para a bolsa americana piorar se as taxas de juros lá continuarem a subir. E por que a gente imagina que os juros americanos ainda vão subir? Aqui eu tenho a inflação, o branquinho é a inflação, o headline, como é que cheia. Boa. E o azulzinho é a inflação, é o núcleo da inflação, a inflação sem as coisas que variam demais, energia e alimentos, né? Então dá para ver que as duas linhas estão nos maiores patamares desde os anos, de novo, 80 aqui, ó. Isso é mais ou menos anos 80. E é por isso que a gente imagina que os juros vão precisar subir mais nos Estados Unidos justamente para controlar essa inflação, que é a mais alta dos últimos 40 anos, por aí. Pode até ser que não precise subir, mas é um risco muito importante. Tem um risco bem significativo disso acontecer. E se isso acontecer, vai bater na bolsa também, que vai ter que sair desses 18 vezes PI para ir mais para 10, por aí. E aí seria uma queda bem relevante da bolsa americana. E o meu medo é que isso vá fazer com que a bolsa brasileira sofra também. Então, eu acho que pode ter algum tipo de contaminação. Exato. Então, a gente concorda até aqui, é aqui que a gente discorda. Eu acho que o Brasil depende muito mais do Brasil, e o Brasil está muito pessimista, com a economia completamente na contramão do resto do mundo, como sempre. E a gente vai ter um rally porque a gente está barato demais, mesmo com os Estados Unidos caindo. Porque como os Estados Unidos está caindo? Por que os Estados Unidos está caindo hoje? Porque o Fed está subindo os juros. O Fed vai tentar tudo na vida, eles vão morrer, ou eles já estão morrendo de medo de subir juros e causar uma grande crise. Pode ser que aconteça? Pode. Se acontecer uma grande crise, aí sim o Brasil cai junto com os Estados Unidos, o mundo inteiro vai cair, porque o fluxo vira pânico, aí não tem como, todo mundo cai. Mas eu acho que é menos provável, eu acho que o Fed consegue subir os juros
ele vai ficar nesse morde e assopra, né? O mercado sobe, ele fala, vou subir mais os juros. Aí o mercado cai, ele fala, não, era brincadeira, vou subir o juro um pouquinho, pessoal, tá tudo bem. Aí o mercado sobe de novo. Então ele vai ficar tentando, digamos, brincar com o mercado, né? Ou lidar com o mercado, porque ele precisa subir os juros. Para evitar um hard landing. Para evitar uma grande crise. Então eu acho que os Estados Unidos cai, mas cai com moderação, digamos assim, e a gente consegue se sair, né? Ou a gente consegue, digamos, como é que eu falo isso? Se descolar dos Estados Unidos. A gente consegue subir porque a gente tem os nossos próprios problemas, né? Que são eleição. Eleição. Se a gente não tiver uma grande crise, realmente o Brasil consegue surfar bem porque a gente está muito barato e a gente está, na verdade, no período antagônico, né? Enquanto eles estão subindo taxa de juro, o ano que vem a gente vai cair taxa de juro. Então a gente poderia ter um descolamento por conta disso. Mas eu acho muito difícil a gente conseguir fazer um soft landing. Não sou só eu que acho, são vários economistas, né, americanos. Por exemplo, Bill Dudley, ex-presidente do Fed de Nova York, ele falou que nas últimas crises, nos últimos aumentos de inflação que a gente teve, mais severos, em nenhuma vez na história você teve um soft landing, né? Geralmente, o que acontece? O Banco Central tenta fazer esse ajuste fino, tipo, não vou subir muito, tá bom, agora eu vou e tal, mas eventualmente a inflação lambe e ele tem que fazer um ajuste mais forte das taxas de juros que acaba provocando um hard landing. Outra coisa importante... Inflação lambendo é um termo muito bom. A inflação lamber é subir, tá, pessoal? Demorei pra entender também. Outra coisa importante é que a gente teve, como o Bruce falou, 4 décadas de queda nas taxas de juros. E a última década foi uma década de juro quase de zero, né? Desde a crise de 2008, da crise da subprime, vários países no mundo têm taxa de juros de zero. E quando isso acontece, bolhas começam a pipocar. Então, bancos começam a fazer derivativos alavancados para conseguir aumentar um pouquinho a sua rentabilidade, se alavancar para investir em outros lugares mais arriscados. E quando a taxa de juros sobe, eles têm que rapidamente reverter toda essa alavancagem que foi feita. E é aí que o bicho começa a pegar. Da correria. Que foi o que aconteceu na Inglaterra aí na última semana. Mais ou menos. Que foi também o que aconteceu nos Estados Unidos em 2008, né? Que eles inventaram um título que na verdade era um esquema Ponzi, né? Que estava no balanço dos bancos. E aí o bicho pegou e os bancos quebraram, né? Lehman Brothers quebrou, Merrill Lynch quebrou, Bear Stearns quebrou. Um negócio que é interessante que a Marília acabou de falar é a inflação do Brasil, né? O Brasil está em outro patamar, né? O Brasil já subiu os juros, a inflação já está com uma queda significativa. A gente bateu 12, a gente está mais ou menos em 7 agora. Então a nossa inflação é menor que a inflação dos Estados Unidos. Mas o que foi é inacreditável. Uma canetada. Foi, obviamente, as eleições ajudaram, né? Petrobras reduzindo o preço do combustível, redução de IPI, redução de imposto. Sim, sim. Vamos ver como é que vai se dar no ano que vem. O ano que vem a chave é o que vai acontecer no fiscal. Se eles aumentarem gastos, a inflação vai voltar a acelerar. Se eles fizerem um fiscal restritivo, aí a gente vai ter um cenário bem Brasil positivo. Porrando. Dá pra cortar a taxa de juros e tal. Então, assim, diga-nos agora, você é time Bruce ou time Marília, hashtag time Bruce, hashtag time Marília? Quer dizer, rally pós-eleições ou desespero, correria? Eu ia falar outra coisa. Barata voa. Barata voa, boa. Barata voa é forma educada de falar isso. Ou você acha que a gente vai ter uma grande crise? Pode nem ser assim, se a gente tiver simplesmente a bolsa americana caindo, eu acho que a nossa consegue segurar. O duro é se a bolsa cair rápido, se a gente tiver realmente uma grande crise. Como a gente acabou de vir de duas também, eu não imagino que a gente tenha não, mas vamos ver. Mas independente disso, Bruce, você tem uma ação na sua carteira que não para de subir, hein? Acabou de bater o all-time high, né? Como os bitcoins e criptomoedistas gostam de falar. Grande PetroRio, que fez um evento na segunda-feira maravilhoso. Basicamente para falar que tá tudo certo, que eles vão continuar crescendo muito como eles cresceram nos últimos anos. Então, mas todo mundo já sabe, né? Eu falo de PetroRio tanto que... Não, porque é legal falar que mesmo num cenário adverso, sempre tem aquelas ações que performam bem. Então, o ideal é que você não simplesmente siga o índice, porque ele é mais suscetível, por exemplo, a ações que num cenário de hard landing sejam mais sensíveis à atividade. Com então, ações de atacadismo, como é que fala?
Ações de varejistas, por exemplo, elas performam pior num cenário desse, de aumento de juros, de recessão e tal. Enquanto o Bruce escolheu uma ação que tem a ver com o setor de energia, que é um setor que está em falta no mundo, né, com a crise da Rússia e da Ucrânia, então ele é mais descolado. Ou seja, mesmo nessa estratégia de ser mais cauteloso, que é o que eu estou sendo agora, eu gosto de algumas ações, porque eu acho que são ações estratégicas para o cenário. Por isso, no Advisor, eu continuo com a minha posição Você tá de bolsa. um pé em cada canoa. Mas sim, exatamente, você consegue encontrar empresas que se dão bem nos dois cenários. O PetroRio cresce não só porque o petróleo sobe, mas porque o volume de produção que só depende da PetroRio vai crescer 360% nos próximos 2 anos e meio. E tem outra coisa que é bastante interessante de olhar também. Aqui eu tenho o Ibovespa e o S&P desde 2000. Você vê que a primeira década, o Lula foi eleito em 2002, né? Foi o low da bolsa aqui, né? A bolsa estava tão barata, o pessoal tão desesperado com o Lula que a bolsa bateu a mínima. Disparou, porque vários motivos, né? Rally de commodities, o Lula fez um bom Super governo, ciclo de primeiro foi commodities. bom, né? O super ciclo de commodities. Entrada da China no mercado. Entre outras coisas, e também porque o Ibovespa estava muito barato, porrou. Enquanto isso, os Estados Unidos teve o ataque às Torres Gêmeas em 2001, então eles ainda estavam saindo de bolha das .com em 2000, e aí Torres Gêmeas 2001 foi uma década bem ruim para eles. Lá em 2008 tiveram a crise do subprime ainda também. Então essa década foi do Brasil. Primeira década desse século, né? Foi do Brasil, 2000 a 2010. A segunda década, por outro lado, fica bem claro aqui. A gente vê o Ibovespa caindo, isso está em dólar, tá, pessoal? Para fazer a comparação com o S&P americano, eu coloquei os dois em dólar. Enquanto isso, o S&P subindo vertiginosamente. Por quê? Porque o Brasil teve a maior crise da história no governo Dilma, gastou demais, explodiu a economia, o juro subiu demais. E os Estados Unidos se recuperaram da grande crise nos Estados Unidos também em 2008 e tiveram um rally muito forte. Hoje eles estão mais caros, a gente está muito barato. Como você vê, o Brasil sempre na contramão do mundo, o Brasil está sempre na contramão e acelerando, um negócio inacreditável, mas acontece muito. E agora, de quem será a próxima década é a grande questão do mercado financeiro atualmente. A gente pode fazer depois um outro vídeo sobre isso. Vocês ser, querem? Tipo eu contra o César, assim, também. E é isso, pessoal. Muito obrigada aí pela participação de vocês. E se vocês querem conhecer mais sobre o relatório do Bruce, o investidor de valor, eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu gosto. Eu gosto mais do antitrader, mas o IV é bom também. O IV é o investidor de valor. Grande abraço.